Olá, comunidade Rota do DP. Ana Carla aqui de novo para mais uma aula dessa nossa trilha maravilhosa que eu amo tanto, que fala de desenvolvimento humano. E hoje a gente tem, agora a gente vai ter uma aula de uma coisa muito interessante, que são valores, né? E aí, quando eu comecei a minha formação, alguns anos atrás, né, dessa questão do desenvolvimento humano, e eu descobri que eu não conhecia os meus valores pessoais e eu fiquei. Gente, como eu vivi tanto tempo sem esse conhecimento. Uma coisa tão simples, mas que te ajuda a enxergar a vida com outros olhos. Talvez você seja como eu, talvez não, já tenha muita clareza de quais são os seus principais valores ali. A gente costuma eleger os cinco, maiores para nos ajudar, mas a gente, para quem precisa de uma clareza, a gente vai, vou repartir aqui com vocês agora, compartilhar, né, esse conhecimento através de um slide. Deixa eu colocar aqui. Agora foi. Vamos lá. A importância de conhecer os seus valores, tá? Por que que isso é tão importante para a nossa vida? Os valores pessoais, eles são princípios e crenças fundamentais que guiam as decisões e os comportamentos que a gente tem, tá? Acaba moldando a nossa identidade, a nossa visão de mundo. Por isso que é muito importante você entender o que que é um valor essencial para você, sabe? Ele funciona como uma bússola moral, ética ali, te ajuda a distinguir o que é errado e certo para você e para o mundo, né? Seu senso de propósito. Esses valores são únicos. É claro que a maioria das pessoas repetem alguns, né? Mas geralmente eles não são iguais para todo mundo. Porque isso vem muito influenciado do meio que você viveu, da educação que você teve, né? Da sua família, onde você cresceu. Isso diz muito sobre os seus valores, o que é importante ou não para você. Inclusive, assim, se você teve falta de algo na infância, ou se teve demais em outras coisas, isso vai muito ali transformar algumas coisas em valor ou não para você, tá? Em resumo, é tudo aquilo que é muito importante para você a ponto de ser inegociável. Sabe aquilo que você diz assim, não, isso para mim eu não abro mão. Isso é inegociável na minha vida. Isso é um valor seu. E a gente precisa aprender a nomear esses valores ou identificar o que é valor ou não. Porque fica muito genérico, né? Vamos tentar aqui trazer para que você consiga identificar isso. Pega aí seu papel, seu caderninho, sua caneta, para a gente ir anotando e você entendendo o que pode ser ou não valor para você, tá? Pontos de alerta. Às vezes a gente está num relacionamento com alguém, aquilo te desgasta. Você pensa assim, nossa, essa pessoa me cansa. Eu não consigo entender porque parece que a pessoa suga a minha energia, ou um ambiente estressante, você não sabe por que que você não se sente bem em algum lugar, né? Situações incômodas, que você tá numa situação, tá todo mundo ali para todo mundo estar ok, mas para você tem alguma coisa te incomodando, ou ficar exausto às vezes sem saber o motivo. Isso tudo tem a ver com os seus valores, tá? Muito provavelmente você está se sentindo assim, de alguma daquelas formas que a gente falou anteriormente, porque os seus valores estão sendo desrespeitados ou feridos. Como resolver isso se você nem sabe quais são eles? Eu passei anos sofrendo em alguns lugares e com algumas pessoas pontuais, sem entender por que aquilo me fazia tão mal. Se fazia mal para mim, fazia mal para uma outra pessoa, mas assim, na maioria talvez não fizesse, tava todo mundo ok. Mas por que que eu me sentia tão desgastada e mal naquela situação? Porque aquela pessoa estava desrespeitando um valor meu. E assim, se o seu valor é algo inegociável para você, é claro que aquilo vai te fazer mal, sabe? Então, assim, você, para poder saber quais são os valores que estão sendo desrespeitados ou feridos, você precisa saber que valores são esses. Algumas pessoas vão conseguir pensar um pouco e já nomear esses valores, outras vão precisar, fazer um outro caminho, por exemplo, né, para poder identificar isso. Aí a gente vai passar aqui um exercício para tentar trazer, elucidar para você aí o que que pode ser, como é que você pode elencar aí seus cinco maiores valores, pessoais. Pega cinco coisas que são importantes para você. Pare e pensa com bastante carinho, assim, as coisas que você jamais abriria mão. Muita gente coloca, por exemplo, família, né? Por exemplo, as pessoas costumam dizer assim, ai, segurança, ai, amor é um valor para mim, paz. Eu preciso que você comece a nomear.
isso num papel aí para a gente poder identificar, porque muitas dessas coisas que você vai colocar, por exemplo, família, muita gente põe família, é inegociável para mim. Mas família não é um valor, a família é uma instituição. Como é que eu descubro o valor que representa a família, né? Você vai colocar o que que família representa para você, que pode ser uma coisa para mim e para você pode ser outra. Por isso que assim os valores eles são diferentes. É por que que família é importante para algumas pessoas? Porque família representa o valor acolhimento. Acolhimento é um valor. Para outras pessoas, família vai representar segurança, sabe? Ali o Porto Seguro. Então, segurança é um valor muito forte para você. Algumas pessoas, a família vai representar amor. Então, amor é um valor. Então, se você escolheu família, você tem que identificar o que família significa para que você consiga nomear esse valor ali, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Por exemplo, lealdade é um dos meus top 3 valor inegociável. Eu não abro mão. Se eu entendi que alguma coisa ali naquele ambiente ou naquela pessoa não está sendo leal, está sendo desleal, aquilo para mim foi ferido, eu não consigo. Coerência é um valor fortíssimo para mim, eu acho que é o meu segundo maior valor. E essa pessoa que me desgastava nesse ambiente, ela feria muito o valor de coerência, sabe? A pessoa falar uma coisa e fazer outra, a pessoa ensinar uma coisa e cobrar outra, e isso desgastava demais. Autonomia, algumas pessoas têm liberdade como valor forte, né? A pessoa gosta de liberdade, mas para mim, eu acho que autonomia é a palavra mais correta. Se eu não tiver autonomia para agir, se tudo eu tiver que perguntar para alguém, ou depender de alguém me dar um ok, ou um segundo passo para eu fazer alguma coisa, aquilo me desgasta, porque eu ter autonomia para fazer do meu jeito, como eu quero, na hora que eu quero, para mim é muito importante. Tem gente que não se importa, não, se você me der uma lista, pedir para eu entregar a tal hora, não, beleza. Agora, até posso fazer isso, mas desde que eu consiga decidir em que momento eu vou fazer aquilo para te entregar, sabe? Recentemente, eu trabalhei muitos anos no corporativo, né? Uns 20 e poucos anos. E eu saí do corporativo, fiquei um tempo sem trabalhar, comecei a me desenvolver nessa parte de estudar o comportamento humano, desenvolvimento humano, terapia, etc. E aí eu comecei a trabalhar por conta própria. Então eu tenho meu horário, eu vou à academia a hora que eu quiser parar aqui, ir lá na academia e voltar e pegar no trabalho. Ainda que isso não significa não trabalhar, tá? A autonomia e ali você fazer o que você quer na hora que quer não significa não trabalhar. Porque eu posso, por exemplo, começar às 6 da manhã no meu trabalho, porque eu resolvi que eu vou parar às 10 para ir para academia. Talvez eu pegue no trabalho meio-dia, mas eu vá até 11 da noite. Então tudo é assim, o que eu decido como fazer. Então, para mim, a autonomia era muito importante. E aí comecei a trabalhar para uma empresa, mesmo que fosse prestando serviço. Mas era o tempo todo eu tinha que estar ali, de 9 às 18. A hora que alguém me chamasse, eu podia estar ali. Então, eu não podia mais ir na academia às 3, mesmo que eu não tivesse o trabalho para fazer. E ali começou a ferir minha autonomia. Eu, às vezes, na sexta-feira, queria trabalhar de outro lugar, tá em trânsito, e aí eu tinha que avisar: olha, nesse horário eu vou estar assim, assado, até que, mesmo que fosse para receber um ok. Mas eu não estava mais conseguindo fazer de forma livre. A minha autonomia estava sendo tão ferida que aquilo desgastou tanto o meu tempo ali, juntou também com uma questão de coerência, que também estava sendo ferida, mas assim, aquilo feriu tanto que eu falei, não, não quero. Eu vou voltar a trabalhar para mim, para mim não vai funcionar continuar aqui, mesmo que seja prestando serviço, porque está ferindo um valor meu. Então, quando você entende que tem um valor seu sendo ferido, você consegue identificar e tentar contornar aquilo de alguma forma ou sair daquela situação. Então, ao lado de cada coisa que você escrever, você põe do lado que significa, e aí você vai conseguir nomear o que aquele valor, o que aquela coisa representa de valor para você. A gente age e reage às coisas com base nos nossos valores. Todo mundo está reagindo de acordo com o valor seu. A pessoa que está lidando com você no seu trabalho, ela está agindo e reagindo de acordo com os valores dela. E você agindo e reagindo de acordo com os seus. Pode ser que esses valores sejam parecidos, pode ser que sejam totalmente diferentes. Por isso existem conflitos. Por isso entender que as pessoas têm valores diferentes e agem por motivos e de formas diferentes. Tá? Eles são diferentes de pessoa para pessoa. Muitas vezes o que te fere não é nada demais para outra pessoa, ou vice-versa. Alguma coisa que me incomoda muito pode não te incomodar. E alguma coisa que te incomoda tanto, para mim pode ser ok, porque os valores são diferentes, tá? No casamento é assim.
Às vezes a gente vai brigar ou discutir por algo que está me incomodando, que para meu marido, por exemplo, não é nada demais, mas assim, está ferindo um valor meu. E aí, quando eu consigo dizer para ele é porque isso é um valor para mim, então isso está me ferindo. Você consegue contornar? Ainda que para você pareça uma coisa simples? Ah, não, isso dá para contornar, então beleza, a gente vai viver. E quando eu estiver fazendo isso, a mesma coisa, você me sinaliza. Se eu ferir um valor seu, você me avisa e a gente aqui tenta contornar. E isso em todos os lugares. Você entender os seus valores, entender o seu funcionamento, vai te ajudar, inclusive, a impor limites, sabe? É a pessoa que não consegue dizer não, por exemplo, tem muita dificuldade de dizer não, ela não consegue entender que ela tem valores dela sendo desrespeitados. Dizer assim. Eu lidei já com muitas pessoas invasivas. Isso feria a minha privacidade de uma forma absurda. E eu aguentei por muito tempo assim: ah, você é muito chata, você não gosta de nada. O que que tem? Reunir de novo, o que que tem? Deixar o povo vir aqui, o que que tem? O que que tem? E aí me ferindo, me ferindo, me ferindo, me desgastando, um valor sendo desrespeitado até eu adoecer. Sabe? Isso foram coisas que aconteceram. Então, hoje, eu conheço esses valores. E eu consigo dizer, não, isso não vai me fazer bem. Vamos fazer de outra forma? Vamos diminuir a intensidade? Vamos diminuir, talvez, a frequência? E aí eu vou conseguir lidar melhor com isso. E aí eu vou conseguir ser uma pessoa agradável, uma pessoa melhor. Agora, se você ficar desrespeitando o meu valor toda vez, ou eu adoeço, ou eu me torno uma pessoa insuportável. Então, a gente tem que fazer essas escolhas. Quando eu digo não e por quê? Não é, digo não porque eu gosto de dizer não. Tudo eu digo não. Não, gente. Você tem que saber o porquê você está agindo daquela forma. Baseado ali no seu lugar de força, nos seus valores, naquilo que você se conhece, o que é importante para você, você vai saber dizer sim ou não. Às vezes, para fechar um contrato, para selar uma amizade, para entrar num relacionamento, para fazer uma sociedade, por exemplo, essas coisas precisam ser olhadas. Porque senão você entra em algo que você vai ser desrespeitado o tempo todo. E se isso não tiver claro, é a tendência a afundar. Então, é isso. Agora você para e pensa e descobre o motivo das suas reações. Eu não estou confortável com essa atitude porque, por exemplo, fere meu valor de liberdade. Ou, essa pessoa me incomoda porque ela fere um valor meu de privacidade. Ou, é por isso que tal pessoa reage assim e ela deve ter algum valor dela sendo ferido e ela nem sabe. Então, isso traz uma clareza para a gente agir na vida e com as pessoas absurda. Então, a minha sugestão é que você avalie bem, anota aí. Eu, depois que descobri os meus valores, inclusive eu pendurei eles aqui na minha frente, porque por um tempo eu não decorei, né? Para eu entender, eu olhava e falava assim: olha, tá desrespeitando tal valor, tá ferindo esse valor aqui meu, então é isso que está acontecendo. Então, que você consiga identificar isso e que isso traga uma clareza imensa para você, que você se sinta melhor e consiga reagir melhor e se relacionar melhor com as pessoas e consiga crescer pessoalmente na sua carreira, porque você conhece também os seus valores, tá bom? Até a próxima aula.